Olá a todos, vou começar por me apresentar. Chamo-me Olinda França, sou mestre em Direito Empresarial, professora universitária, advogada, consultora de empresas e membro da Associação Angolana das Mulheres de Carreiras Jurídicas. No âmbito das palestras que a Associação vai estar a realizar, hoje vamos abordar o tema referente à redução salarial nas empresas. Este tema é um tema pertinente em função do momento que estamos a viver, fruto da pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 gerou uma crise econômica e humanitária sem precedentes num curto espaço de tempo. E as consequências fazem sentir de forma brutal, não só nas grandes economias, as grandes potências mundiais, mas também de forma mais severa, quiçá, nas economias mais vulneráveis aos choques globais. Na avaliação de Ben May, um economista da Oxford Economics, empresa de previsão e análise econômica, diz que a proporção da economia global paralisada neste momento ronda provavelmente os 50% do PIB mundial. E isso não inclui a China, que de uma forma geral está de fora das atuais paralisações. Uma chamada de atenção que esta previsão foi feita em abril, finais de abril, princípios de maio, já estamos em junho. E de facto ainda o mundo não vislumbra o momento em que esta pandemia irá terminar ou estará controlada. A pandemia obrigou a maior parte dos países a tomar medidas para controlar e tentar travar a transmissão da doença e desta forma, evidentemente, proteger a vida humana, que é o bem fundamental que o Estado deve proteger. Em Angola, o estado de emergência começou a vigorar no dia 27 de março. E passou para o estado de calamidade no dia 26 de maio. Com o estado de emergência, foram definidas medidas concretas de exceção, através do decreto presidencial 8220, de 26 de março. Estas medidas foram consideradas, e aliás está no preâmbulo do decreto presidencial, necessárias e proporcionais, embora salvaguardando o conjunto de direitos fundamentais, levaram à inevitável paralisação econômica e às várias restrições dos direitos, liberdades e garantias. Decretado o estado de emergência, foram definidas medidas concretas de exceção, através do decreto presidencial número 8220, de 26 de março. Estas medidas, que o Estado considerou, aliás, no preâmbulo do próprio decreto, necessárias e proporcionais, salvaguardam um conjunto de direitos fundamentais, é verdade, mas levaram sem dúvida à inevitável paralisação econômica e a várias restrições de direitos, liberdades e garantias. Estamos a falar, portanto, de direitos sociais, como, por exemplo, o direito à livre circulação, o que implica necessariamente na circulação dos trabalhadores para as suas empresas, etc. E levou, inclusive, ao encerramento de algumas atividades econômicas. E, portanto, estas empresas essas que continuaram, e algumas delas ainda, atividades estas que continuarem, algumas delas ainda continuam encerradas. Estamos a falar, por exemplo, da atividade do divertimento. Temos também a questão da restauração, onde os restaurantes têm que ter medidas muito mais apertadas que outro tipo de empresas. O que acontece é que quanto mais essas paralisações durarem, mais danos serão causados. Mas ninguém sabe, por outro lado, ninguém sabe exatamente quanto tempo é que estas medidas continuarão em vigor. Eu já fiz referência, portanto, ao economista, analista da Oxford Economics, Ben May, e que diz que todos que dizem que sabem quanto tempo as medidas de distanciamento social vão durar, claramente não têm ideia, e penso que todos nós estaremos de acordo com ele. Um dos principais riscos das paralisações prolongadas é que aconteça uma crise de crédito, como aconteceu, por exemplo, em 2009. Ben May acredita que este cenário é improvável, em parte devido à ação rápida e decisiva dos governos e bancos centrais de todo o mundo. Entre as medidas implementadas está a concessão de garantias de empréstimos, maior liquidez,
acesso mais fácil ao crédito para empresas, além de outras ações para proteger empresas e trabalhadores, como, por exemplo, a questão de serem pedidas menos garantias do que as que eram anteriormente exigidas. Bom, o Estado angolano aprovou medidas imediatas de estímulo para as empresas e particulares em resposta à pandemia do coronavírus. Embora estas medidas tenham sido aprovadas e provavelmente algumas empresas, ou a maioria das empresas, tenha aderido a esses estímulos, os desequilíbrios estruturais existem e vão levar à quebra de um grande número destas empresas. E trarão como consequência a subida do nível de desemprego e o aumento acentuado da pobreza. Com a crise familiar, as famílias e as empresas veem o dinheiro que entra todos os meses diminuir consideravelmente e terão, entre outros, problemas para pagar empréstimos, e isto leva também no fundo, isto também afeta o próprio sistema financeiro. Uma nota que eu gostaria de deixar aqui tem a ver com a questão do desemprego. Okay? Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego da população ativa ronda os 73%. Portanto, há vários dados, portanto, estes dados estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estatística, mas andamos entre os 53,5% de desemprego na área urbana e os 75,7% da área rural, isso em 2019, portanto, ainda antes da Covid-19, e, portanto, hoje podemos especular e vamos aguardar que o Instituto Nacional de Estatística, portanto, promova os novos dados quanto a esta questão, mas podemos especular que o desemprego hoje andará perto dos 73% da população ativa. Vamos agora abordar a questão relativa aos direitos fundamentais versus crise. Bom, no que se refere às medidas destinadas a garantir a inviolabilidade dos direitos e liberdades fundamentais, dentre as quais o direito ao emprego e a continuidade da relação do emprego, o Estado, no mencionado decreto presidencial, fizemos referência atrás, número 8220, o artigo 13º, proíbe a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na ausência dos trabalhadores do local de trabalho. Ora, se por um lado temos o Estado a exibir o seu ius imperi, por outro, temos as empresas aflitas, com a corda no pescoço, com problemas de tesouraria, pois tiveram que paralisar ou diminuir consideravelmente a sua atividade. Mas as empresas precisam de sobreviver e, para isso, elas podem optar por vários caminhos. Vou aqui apontar dois. Um seria reduzir o salário dos seus trabalhadores e o outro, optar pelo despedimento como último recurso. Coloca-se a questão de saber se será lícito as empresas enverdarem por estas opções perante um decreto presidencial que proíbe os despedimentos. Certo? É que a proibição tem como fundamento a ausência dos trabalhadores do local de trabalho, mas as empresas, naturalmente, têm sempre o recurso legal do despedimento com fundamento em causas objetivas. E parece que não há dúvida nenhuma que uma pandemia desta natureza leva ou coloca as empresas em situação extremamente difícil, complicadíssima e muitas vezes incapazes de honrar com os seus compromissos e poder continuar com a relação jurídico-laboral com os seus trabalhadores. Por isso, há sempre este caminho. No entanto, parece-nos a nós razoável que se possa pensar, e por isso trazemos este tema à reflexão, que a redução salarial dos trabalhadores como sendo uma via menos penosa
para os trabalhadores e também, obviamente, para as próprias empresas. O artigo 13º deste decreto presidencial, que proíbe os despedimentos, tem que ser considerado, as medidas que nele constam têm que ser consideradas como medidas excepcionais para fazer frente às consequências da pandemia. A Constituição da República de Angola consagra o direito ao emprego como um direito fundamental e, nos casos de despedimento sem justa causa, privilegia o ressarcimento, indemnização, ao invés da reintegração. Veja-se o artigo 76º. Por outro lado, a Lei Geral do Trabalho, LGT, cria condições de sobrevivência para as empresas através do regime de indemnizações e compensações. Aliás, nós temos uma publicação feita pela AIA que fala precisamente do estado de emergência e das normas laborais tendentes a assegurar a continuidade das relações de emprego. E focam a sua análise precisamente na coerência da norma do artigo 13º, número 1, a proibição da cessação das relações jurídico-laborais, e fazem um link com o que consta na Constituição da República de Angola e também no regime de indemnizações e compensações da LGT. E o que eles dizem, eu concordo, que, de facto, em detrimento da tutela reintegratória, a Constituição privilegia a tutela ressarcitória e a própria LGT, a Lei Geral do Trabalho, também oferece maiores chances de sobrevivência às empresas através do regime de indemnizações e compensações. Ou seja, hoje, e com a alteração da antiga Lei Geral do Trabalho, portanto, nós temos agora a Lei Geral do Trabalho de 2015, ela, de facto, permite que cria mais e melhores mecanismos para que as empresas possam sobreviver através do despedimento e as consequentes indemnizações e compensações. Ou seja, ainda que estejamos a viver um período excepcional, as empresas sempre podem optar por despedimentos fundados em causas objetivas, o artigo 210, desde que devidamente justificadas. Outra via de sobrevivência das empresas é a redução salarial, o nosso tema. A redução de salários é um assunto intrigante e delicado. A proteção salarial dos empregados, que vem consignada na Constituição da República, e está consolidada na Lei Geral do Trabalho, no artigo 43º, a linha E, que diz o seguinte: o trabalhador tem direito a receber um salário justo e adequado ao seu trabalho, a ser pago com regularidade e pontualidade, não podendo ser reduzido, salvo em casos excepcionais previstos na lei. Por esta razão, muitos empregadores sequer colocam na mesa a possibilidade de redução salarial em detrimento do despedimento. Porém, em tempos de crise e dificuldades económicas enfrentadas pelas empresas, é importante observar que há uma exceção que prevê a possibilidade de redução salarial, desde que obedecidos os requisitos legais. Okay? Na verdade, é um pouco difícil achar jurisprudência sobre esta matéria. No entanto, o entendimento é que somente é possível a redução salarial verificados determinados requisitos. Quais são? Primeiro, o período de redução for limitado, ou seja, tem que ser um período transitório. Segundo, for objeto de situação excepcional da empresa por dificuldades financeiras, que têm que ser devidamente comprovadas por meio de livros de contabilidade, balanços, etc. Terceiro, se for respeitado o piso salarial da categoria profissional, mantendo o salário mínimo legal. E, por fim, por último, se o trabalhador estiver de acordo, ou seja, aqui uma condição sine qua non, que é a concordância do trabalhador na redução do seu salário. Desta forma, as empresas que estiverem a passar por dificuldades financeiras, notadamente comprovadas, como já dissemos, através da contabilidade, balanços financeiros e outros, poderá sempre negociar com o trabalhador a redução do salário mensal, por tempo determinado,
sendo que, em caso de pandemia, o tempo será determinado pelo período que dure essa pandemia. A dificuldade ou o problema que se coloca aqui está em sabermos quanto tempo esta pandemia vai durar, quando é que teremos esta pandemia vencida ou, pelo menos, controlada. E, no fundo, o que nós trazemos hoje para aqui é a reflexão, a chamada de atenção para a necessidade de se criarem mecanismos céleres para que as próprias empresas possam sobreviver e, com isso, também manter os empregos, porque a não sobrevivência das empresas leva necessariamente ao despedimento e ao desemprego. Desemprego esse que, como já vimos, embora seja a título meramente especulativo, deve rondar hoje cerca de 73% da população ativa. Muito obrigada pela vossa atenção.